Então vamos dar continuidade justamente àquele tema, né? A respeito da relação do Espírito Santo com a grande tribulação. Nesta feita nós iremos abordar aqui as promessas realizadas durante esse período. Então, uma perguntinha: haverá salvação após o arrebatamento? Então, como texto base, nós iremos ler Apocalipse, no capítulo de número 7 de Apocalipse, e o versículo de número 1, que diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos de Deus. E eu vi o número dos assinalados, era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Então nós temos aqui, observamos aqui que esse período aqui, ele é um período tribulacional, né? A grande tribulação. Então observe que Deus irá enviar ali anjos que vai operar ali, né? Vai assinalar 144.000 judeus que irão pregar o evangelho, que irão fazer a vontade de Deus, né, na grande tribulação. E eles são chamados servos de Deus. Então, com base nisso, nós podemos dizer que haverá realmente salvação após o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, então nós temos aí, né, em Apocalipse capítulo 7, o cumprimento da salvação prometida à questão do povo de Israel. Então, se você observar, o Apocalipse traz esse registro, né, mostrando a salvação individual prometida no Antigo Testamento. Então, no capítulo 7, versículo 3, observe que são selados, né, 144.000 homens judeus, e que quais são chamados de servos de Deus. Então, esses personagens, né, que serão selados, irão fazer a vontade de Deus, irão realizar tarefas durante esse período, irão pregar o evangelho na grande tribulação. Então, por haver eles ser selados, eles ser marcados por Deus e ser chamados de servo de Deus, então nós entendemos que eles serão salvos durante esse período chamado período da grande tribulação. Então, a segunda promessa cumprida com relação à salvação diz respeito aos gentios durante esse período chamado grande tribulação. Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. Se você ler esse texto bíblico, você vai perceber, no versículo 9, você vai perceber que João vê, depois dessas coisas, eu olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono, e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então, observe que ele estava lá clamando ao seu Deus, e aquele que está sentado e ao Cordeiro. Então, João, aparece para João também um ancião para conversar com ele, e uma interrogação é feita: quem são estes que estão vestidos de branco, de vestes brancas? No versículo 14, o 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes são esses que estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Então eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse:
Estes são os que vêm de grande tribulação, lavar as suas vestes, branquear no sangue do Cordeiro. Então, observe que aqui inclui os gentios, os mártires de todas as nações. Então, haverá salvação, né, em todo o mundo. Não todos irão realmente ser salvos, né? Aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que adoraram a besta, irão se colocar perante o seu império, o seu domínio, não serão salvos, serão aniquilados, né? Principalmente pelas pragas, pelo juízo de Deus, né? Que Deus irá derramar também sobre o império do anticristo. Mas aqueles que se converterão, né, durante a pregação do evangelho nesse período, irão realmente abraçar a salvação. Alguns serão mortos, né, por não aceitar a marca da besta, por não aceitar o sistema, mas serão salvos. É por isso que é visto eles aqui no céu, uma visão da glória de Deus. E terceiro, nós vemos agora aquela promessa da salvação nacional cumprida. Então, se você ler Apocalipse, no capítulo de número 19, versículo 11 a 20. Então, esse contexto de respeito. Quando Cristo vier em glória, né, com a igreja e com seus santos anjos, então, se você observar, né, ele vem montado em um cavalo branco, né, e aquele que está montado se chama a palavra de Deus, e segue um exército com ele. E João descreve que da sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações e a reger com vara de ferro. E João diz que foi visto na coxa dele um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, observe um detalhe, que nesse período vai estar acontecendo ali uma guerra do Armagedon. Então Israel já tem perdido já quase 2/3 da população. Israel está quase sucumbindo. Quando Cristo vem em glória, rasga o céu, né? Suplanta o anticristo, falso profeta, lança no lago de fogo e automaticamente agora Cristo dá o livramento de Israel. Cristo entra na guerra do Armagedon e dá livramento ao povo de Israel. Após esse livramento, após essa vitória, Cristo ele julga as nações, Israel se converte em massa. Então, está aqui o cumprimento daquela profecia lá de Zacarias, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir de um lado para o outro lado. E Israel vai cair sobre Israel, o Espírito da Super irá reconhecer, né, que Jesus é o Messias. Então, observe que o cumprimento dessa profecia bíblica se dá em Apocalipse, no capítulo de número 19, versículo 20, versículo 11 até o versículo número 20. Meus irmãos, outro detalhe importante nós estudarmos a respeito se haverá salvação ou não na grande tribulação, nós devemos entender qual será a base, né, dessa salvação na grande tribulação. Então, observe que uma das bases certamente será o princípio da fé. Então, Hebreus capítulo 11, todinho, você observa que tanto na dispensação da inocência, patriarcal, governo humano, até essa dispensação, nós temos aí, irmãos, a fé como princípio. E versículo 6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, com base nesse capítulo 11, nós entendemos que mesmo no período da grande tribulação, a fé, a crença, né, na palavra de Deus, na pregação da doce testemunha, dos 144.000 selados, 3 anjos, né, dos mártires, a fé entra como evidência, como uma ponte. A fé, ela entra como uma condição
para que as pessoas possam alcançar a salvação. Também eu queria ler Romanos capítulo 4 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 4 e 2 diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, o versículo de número 5 diz assim: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica, imputou-lhe a sua fé, e a sua fé lhe imputava como justiça. Então, se você ler o capítulo de número 4 todinho, você vai perceber que Abraão ele foi justificado pela fé. Então, as pessoas da grande tribulação, elas irão realmente ser salvas, né, com base nesse princípio também de fé. Outro princípio também que dá uma base para a salvação na tribulação é nós vemos algumas descrições dos salvos na tribulação a respeito do sangue do Cordeiro. Então, vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 14, e o versículo 4, que diz assim: ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E compraram com o quê? Compraram com o sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7 agora, e o versículo número 14 diz assim: e disse-me, este Senhor, tu sabe. Ele disse: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vai aparecer essa expressão sangue do Cordeiro diversas vezes. Diversas vezes a palavra vai aparecer. Eu queria ler também outro versículo, também aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 11, diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, todos esses versículos bíblicos mostram que o sangue do Cordeiro também ele é a base primordial para a salvação. É por isso que Cristo ele exige arrependimento na grande tribulação. Então, pela fé, crença, ele se arrepende e o sangue de Cristo Jesus lhe dá vitória sobre o anticristo, sobre todos os levantes que se levantam durante a grande tribulação. Então, observe que o sangue do Cordeiro também, ele é, irmãos, uma base primordial para a salvação. Outra base muito importante é nós entendermos que a salvação também será pelo ministério do Espírito Santo. Então, nós entendemos, né, que segundo Tessalonicenses 2:7, o Espírito Santo é aquele que detém, é aquele que resiste ali à manifestação do homem do pecado, do anticristo, né? Mas se você observar, toda a salvação, ela é aplicada, né, a um processo de regeneração. Então, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo que lava, que purifica, é o Espírito Santo que justifica, enfim. Então, mesmo na grande tribulação, o Espírito Santo, ele tem participação. Por quê? Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você observar João capítulo 3, versículos 5 e 8, você vai ver que mesmo naquele período onde o Espírito Santo não habitava nas pessoas, Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer da água e também do Espírito Santo. Então, nós não temos dúvida que é o Espírito Santo que ele trabalha no processo da regeneração. O próprio Jesus lavou os pés de discípulo, né, e disse que a sua palavra tinha lavado, né, os discípulos no capítulo 15. Então, nós entendemos que também o Espírito Santo ele é uma base primordial também para a salvação durante a grande tribulação. E
por fim, nós temos agora o que nós chamamos de resultado da salvação, né? No que diz respeito a esse período tribulacional. Então, o primeiro ponto é nós observarmos que haverá purificação pessoal. Então, nós já lemos este versículo que mostra que as pessoas que serão salvas, elas passarão por uma purificação. Está em Apocalipse capítulo 7, 9 e 14 e Apocalipse 14, versículo de número 4. Então, essas pessoas vão ser salvas porque elas branquearam, porque elas se lavaram, elas venceram pelo sangue do Cordeiro, elas se arrependeram. Mesmo aqueles 144 mil selados, eles vão crer na palavra de Deus, vão crer, né, na salvação em Cristo Jesus. Então, por isso, nós entendemos que haverá purificação pessoal na grande tribulação. Haverá salvação nacional. Então, Israel, né, como nação de Israel, como uma nação eleita, Deus irá salvar os remanescentes, conforme Ezequiel 20, 38 e 39, e Zacarias capítulo 13, do 1, 8 e 9. Então, se você observarmos, nós temos aí a nação de Israel se convertendo quando Cristo voltar em glória, e o povo vai reconhecer que Cristo era o Messias e vão se arrepender e vão ter direito para entrar no milênio. Glória ao nome de Jesus. E por fim nós temos aí as bênçãos milenares. Então Cristo fez promessa ao povo de Israel, né, que irá cumprir-se durante esses 1000 anos de reino literais aqui na terra. Então muitas bênçãos serão desfrutadas, muitas maravilhas por Israel e também algumas nações gentílicas irão desfrutar durante esse período que nós chamamos período milenar. Vai ser glorioso. Nós teremos uma aula específica também falando sobre o milênio, que também é um dos pontos importantes no estudar a escatologia bíblica. Graças a Deus. Então, observe que nós abordamos aí alguns pontos que comprovam que realmente haverá salvação durante a grande tribulação. Eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que faz parte na primeira ressurreição. Então, não é porque agora você sabe que haverá salvação durante esse período que nós devemos relaxar, nós devemos viver uma vida leviana, uma vida sem compromisso com Deus. Cuidado, cuidado. A Bíblia também mostra que Cristo vai permitir uma operação do erro para induzir as pessoas a crer na mentira. Então, nós não podemos dar a você uma chance de possibilidade de você ficar durante a grande tribulação e ser salvo. Nós sabemos que pessoas terão esse privilégio de ser salvas, né? Agora que todos terão essa oportunidade, a Bíblia mostra que muitos irão realmente aceitar a marca da besta e irá ser enganado. E a pergunta é: será que aqueles que serviram a Cristo aqui na terra, que ficar, também não será induzido? Então, vale a pena se santificar, vale a pena obedecer a palavra para subir no toque da trombeta junto com a retirada do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo, o detentor, aquele que resiste, que até do meio seja tirado. Vamos orar a Deus, pedir a Deus graça, força para a gente chegar até esse glorioso dia. Pai eterno, Santo Deus, Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, e eu te peço graça, força, ânimo, nos ajuda a santificar nossas vidas, a chegar até aquele grande dia, Pai, o dia do arrebatamento da igreja. Ajuda o Teu povo, Teus filhos, as nossas vidas, nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós realizamos live ao vivo e sempre nós abordamos aí um tema muito importante. O tema de sábado que vem agora vai ser: haverá salvação durante a grande tribulação? Então nós iremos responder aos irmãos aí pessoalmente ao vivo esse tema glorioso. Então já vai vendo essa aula aí para ficar realmente
por dentro, profundo, para nós interagirmos juntos e conseguir edificar vidas que ouvirão essa live. Deus te abençoe, em nome de Jesus.